Olha que curiosidade, hein? Eu tinha feito essa pergunta alguns dias atrás, tá? Quem é o cotista do Fundo Arlim? Quem é o cara que está por trás do investimento lá no resort dos irmãos do Toffoli, né? Então, descobriram quem é, e sabe quem é? É o cunhado do Vorcaro, o cara que foi preso agora nessa operação, nessa última operação, indicada pelo Toffoli. Peraí, como é que o Toffoli mandou prender o cara que ajudou os irmãos dele lá no resort? O que está acontecendo aqui? Vamos entender essa história aqui, que está bem confuso isso daqui, né? Para quem não lembra dessa história, aqui ó, saiu alguns dias atrás que um fundo ligado ao caso Master investiu 4 milhões de reais no resort dos irmãos Toffoli. E aí eu falei, pô, tem uma coisa estranha, por quê? Porque esse fundo, que era o fundo Arlim, só tinha um cotista. Então, quando é assim, você poderia dizer que é um fundo que tem várias pessoas, vários cotistas, né? Estava investindo em coisa, achou um resort, achou um investimento válido, resolveu investir no resort do Toffoli, mas não era o caso. Era um fundo de um cotista só. E quando é assim, é muito comum que isso seja para esconder o nome da pessoa que está fazendo o investimento. Então o fundo é usado, na verdade, como uma maneira de você não saber quem é a pessoa que está investindo. E agora a gente sabe que o único cotista do fundo Arlim era um outro fundo da Reag chamado Fundo Leal, e o único cotista do Fundo Leal era o Fabiano, como é que é o nome do cara? Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. Ou seja, olha que coisa curiosa isso, né? Como é que tá enrolado esse negócio. Mas não é só isso, não. Segundo, se for verdade o que estão dizendo aqui, houve uma tentativa da PF de passar a perna no Toffoli. Eu vou explicar para vocês. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Manicômio Fiscal, Peter tem inveja da gengiva do Alan dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa curiosa, você vê como é que o pessoal da polícia faz a investigação certinho. Eles chegaram à mesma conclusão que eu, tem que ver quem é que é o cotista do fundo Arlinha, é lógico. Tem alguém por trás dessa história aí, quem é que está bancando esse resort dos irmãos do Toffoli, né? Porque lembra, assim, não dá para saber, pode ter sido só um investimento, né? Mas pode ter sido também uma maneira de dar dinheiro para o Toffoli, tá? Pode ser, não estou dizendo que é, né? Eles vão investigar lá, né? Imagina, você cria um resort é um negócio caro pra caramba, e quem banca o seu resort é uma outra pessoa, a pessoa investe lá 4 milhões no seu resort lá, e aí você ganhou um resort agora, né? Os irmãos do Toffoli tinham um resort, aliás, depois eles venderam esse resort para o advogado da JF. Bicho, a impressão que dá que o Brasil são três pessoas, cara. É o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Vorcaro. É tudo ali. Tudo, não, e o Wesley Batista. Quatro pessoas no Brasil que existe só, né? Tudo comprado entre eles ali. É lógico que isso é mentira. É porque ele é uma associação criminosa, evidentemente, que está acontecendo aqui, né? Então, os irmãos do Toffoli venderam o resort para o cara da JF. Ganharam dinheiro, ou seja, eles entraram com bolota, o irmão do Vorcaro, desculpa, o cunhado do Vorcaro lá, o Fabiano Zettel, botou 4 milhões na parada, eles ganharam dinheiro, ou seja, dá para entender isso como mandar dinheiro pro Toffoli, é uma possibilidade, a polícia vai estar investigando isso daqui. Mas aí quando saiu essa notícia de que um fundo ligado ao Master investiu 4 milhões no resort do Toffoli, eu falei, pô, não, peraí, tem que ver quem é que tá investigando esse troço, porque tá muito na cara que é um único cotista, né? E agora a gente já sabe quem é esse cotista. E de novo, tá mais do que claro que é um fundo investindo no outro fundo e com investidor de cota única. Esse tipo de arranjo, a única razão para isso existir seria ocultar a origem do recurso. Só isso, porque não faz sentido. Como eu falei para vocês, tem situação de que pessoas muito ricas têm cotistas com cota tem fundos com cota única, com cotista único? Existe essa possibilidade. Existem situações em que realmente só tem um cotista botando dinheiro lá no fundo, né? E é muito comum, famílias muito ricas, o cara tem dinheiro pra caramba, mas ele não quer perder tempo com isso, ele vai lá, contrata uma equipe, ele contrata um fundo para gerir o patrimônio dele. Isso é perfeitamente razoável. Agora, por que razão você teria um fundo que é cotista único em outro fundo que é cotista único, que por sua vez compra o resort do cara? Isso não faz sentido, né? Existem fundos que têm vários investidores, então você poderia entender que o investimento no tal do resort seria um bom investimento, um monte de gente botou dinheiro lá, o fundo lá, né, chegou à conclusão que vai investir nesse resort do Toffoli, mas não foi o que aconteceu aqui. O fundo foi usado nesse caso para ocultar
o nome da pessoa. E da mesma forma que eu fiz a pergunta aqui, muita gente lá em Brasília deve ter feito essa pergunta também, o pessoal da Polícia Federal fez essa pergunta também, quem é a pessoa? E olha só, é o cunhado do Vorcaro, que em princípio é um testa de ferro do Vorcaro, a gente não sabe, tá? De novo, está sendo acusado pela Polícia Federal de ser um testa de ferro do Vorcaro, né? Ou seja, de ser alguém que ajuda o Vorcaro, ele tem uma fortuna, tem muito dinheiro e coisa e tal, mas que seria, segundo estão dizendo, né, pau mandado do Vorcaro. O Vorcaro mandou, queria ajudar o Toffoli, né? O Alexandre de Moraes recebeu direto na empresa da esposa dele. O Toffoli parece que recebeu através dos irmãos no resort, né? E olha que coisa bacana. Tem várias maneiras de você comprar o seu juiz no STF, né? Então tá aqui, ó, a ligação entre o cunhado de Vorcaro e a família Toffoli, né? E lógico, a família Toffoli liga ao Toffoli, né? Aqui, ó, o empresário Fabiano Campos Etel, cunhado de Vorcaro, e diga-se de passagem, ele também é ligado àquela igreja em Belo Horizonte, não sei o que lá, é um dos donos do fundo de investimento que aportou 6,6 milhões de reais no resort Tainá. O empreendimento teve entre seus principais acionistas a família do ministro do STF, o Dias Toffoli, né? O Zetel foi preso durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quarta-feira. Houve apreensão do celular dele. Aí, meu amigo, por que você acha que o Toffoli mandou segurar tudo? Não, ninguém pode ver o celular do Zetel, não pode ver o celular do Zetel de jeito nenhum. Para aí, para tudo, né? Aqui, ó, Toffoli proibiu que a PF tivesse acesso às provas obtidas na operação, porque agora a gente sabe que o Toffoli é próximo do Fabiano Zetel, né? Na verdade, ele é próximo do Vorcaro, porque, né, o Fabiano Zetel é um testa de ferro do Vorcaro, né? Aqui, ó, segundo reportagem do Estado de São Paulo, Zetel era o único acionista do Fundo de Investimentos Leal. O Fundo de Investimentos Leal era o único cotista de um outro fundo, o Fundo Arlen de Investimentos. E esse último fundo foi justamente o que foi utilizado para comprar uma parte do resort lá dos irmãos do Toffoli. E, de novo, essa estrutura de ter um fundo com um único cotista que tem cotas, que é o único cotista de um outro fundo, a única explicação para isso, meu amigo, é para esconder o nome da pessoa que está fazendo o investimento, né? E agora parece que o pessoal da PF já descobriu que é o Zetel, que é o cunhado do Vorcaro. Aí, olha que coisa curiosa, bicho. Então, ou seja, basicamente, os irmãos do Toffoli ganharam um resort do pessoal do Vorcaro, né? Dos amigos do Vorcaro, né? Aqui, ó, o Fundo Arlim passou a ser sócio de um trio de empresas dos irmãos e do primo de Toffoli em setembro de 2021. Todos responsáveis pelo resort no Paraná. Então, os irmãos do Toffoli começaram a fazer o resort, mas eles não tinham dinheiro. Aí o Vorcaro foi lá e botou uma grana, né? Segundo documentos obtidos pelo Estadão, foi nesse período que o cunhado de Vorcaro aportou 20 milhões nos fundos que investiram a mesma cifra no Tainá. Agora eu estou na dúvida, porque aqui está falando 20 milhões, aqui está falando 6 milhões, aqui está falando 6,6 milhões e aqui está falando 4 milhões. 4 milhões, 6 milhões ou 20 milhões, não sei, mas aportaram uma boa grana nesse resort dos irmãos do Toffoli. O resort passou a valer dinheiro, né? Coisa tal, que a ligação do fundo Arlim com o caso Master ocorre por meio de uma cadeia de fundos. O Arlim foi cotista do RWM Plus, que também recebeu fundos ligados ao Maia 95, apontado pelo Banco Central como parte da suposta teia de fraudes do Daniel Vorcaro. Ou seja, o Arlim não é alvo de investigação. Não é alvo de investigação, mas deveria ser. Por que deveria ser? Deveria ser porque tem ligação dele com o Toffoli, né? E se tem ligação dele com o Toffoli, explica um monte de coisa nessa história toda. Mas o mais engraçado que explica aqui, olha só essa história aqui, que eu acho mais engraçado isso aqui ainda. Por quê? Porque isso daqui dá a entender que a polícia queria botar o Toffoli numa saia justa. Lembra que teve, quando teve a operação agora na última quarta-feira, o Toffoli brigou com a polícia, porque era para a operação acontecer no dia 12 ou dia 13, e na verdade a operação aconteceu no dia 14. Tem várias maneiras de você interpretar isso daí. Uma das maneiras que eu falei para vocês, inclusive, é tipo assim, o Toffoli, que é amigo do Zetel, avisou pro Zetel, Zetel, olha só, não anda com seu celular por aí não, porque eles vão te prender, tá? Esconde seu celular aí no dia 12 e dia 13, porque vai ter operação da PF, coisa e tal. E daí o Zetel seria pego pela polícia, mas não estaria com o celular dele, que compromete o Toffoli, né? Isso é uma visão, uma maneira de você ver a coisa, né? Mas parece que é uma outra maneira que aconteceu aqui, né? O que eles estão dizendo aqui, ó? Por que o Toffoli estaria chateado com o pessoal da Polícia Federal e exigiu ficar com as coisas todas? A PF quase deixou o investigado do caso Master escapar. Então, aqui, ó, justamente está falando aqui do Zetel, tá falando exatamente do cunhado dele. Então, lembra, o Toffoli tinha falado para fazer a operação no dia 12 ou dia 13.
E no dia 14 é que a polícia fez a operação. Só que eles descobriram, algumas horas antes de fazer a operação, que o Zettel iria viajar para Dubai. Então aqui, a Polícia Federal, aqui, ó, o ministro do Toffoli relatou o despacho no dia 13 de janeiro, que havia documentação pertinente à corporação em 6 de janeiro sobre a fase, coisa e tal, autorizou 24 horas a partir do dia 12 do 1. A Polícia Federal, no entanto, só realizou a operação na manhã do dia 4, do dia 14, na quarta-feira. O atraso provocou uma reação do Toffoli, que pediu explicações para o diretor-geral da corporação. E isso estava muito estranho. Por que o Toffoli brigou tanto por causa desse atraso, né? Como eu falei, a minha primeira visão é que ele teria, né, avisado para a galera, olha só, dia 12 e 13 não anda com o celular, não, né? Mas parece que não foi isso, não. Foi pior ainda. É porque o Toffoli está com medo a PF está armando para cima do Toffoli. Aqui, ó. O atraso provocou uma reação de Toffoli, que pediu explicações, eu não sei o que lá, em mandado de busca e apreensão. O chefe da PF fez uma dura resposta ao magistrado, falou que é absurdo, tem a íntegra da coisa, um tom de crítica, só que ele não explica vários questionamentos feitos pelo ministro. Ou seja, o Andrei Rodrigues, né, criticou o Toffoli, e eu também estava do lado do Andrei Rodrigues, achava que o Toffoli foi um injusto com ele, mas aqui a coisa mudou de figura, olha só. No entender da PF, nada foi feito de forma errada, e não sei o que lá. Agora, a irritação do Toffoli se deu por não ter recebido nenhuma mensagem formal do Andrei Rodrigues no dia 13 de janeiro, prazo para execução da ordem do ministro. Mas houve outro fato que acabou dando mais dramaticidade ao caso. Por pouco, um dos investigados não conseguiu sair do Brasil, aproveitando-se da PF ter atrasado para cumprir a ordem do STF. Na noite de 13 de janeiro, já com atraso, a PF estava se preparando para colocar em prática no dia seguinte, no dia 14, a segunda fase da Compliance Zero. Foi quando os agentes federais descobriram que o Zettel, o cunhado do Vorcaro, que comprou o resort lá dos irmãos do Lula, iria embarcar para Dubai por volta das 5 horas da manhã do dia 14. Olha o que eu falei para vocês, que ele ia embarcar antes das 6 horas, por isso que eles prenderam ele. Porque, né, eles só podiam fazer a busca e apreensão a partir das 6 horas. Então, como ele estava viajando antes, né, eles tiveram que prender ele antes para ele não avisar os outros, porque os outros iriam receber também a busca e apreensão às 6 horas da manhã, né? Ou seja, não seria possível cumprir as ordens como busca e apreensão do celular e outros elementos de prova para o caso do Fabiano Zettel, né? O que a Polícia Federal fez? Era uma emergência, mas ninguém da PF nem mandou mensagem de WhatsApp para o ministro. O caminho seguido foi protocolar e burocrático. A PF protocolou no sistema do Supremo, às 19h13 do dia 13 de janeiro, um pedido para prender Zettel, principalmente fazer a prisão preventiva, porque ele ia viajar, né? Lembra, busca e apreensão só pode fazer às 6 horas da manhã, mas prisão pode fazer a qualquer hora, né? Então pode fazer a prisão às 5 horas da manhã, né? O Toffoli suspeita que esse pedido foi realizado só no sistema eletrônico foi deliberado, ou seja, os policiais não queriam prender o Zettel, queriam que o Zettel fugisse. Queriam que o Zettel saísse e daí eles não conseguiriam fazer a busca e apreensão no caso do Zettel. Só que o Toffoli ia perguntar, pô, peraí, mas vocês sabiam que ele ia viajar? Não, pois é, a gente fez fizemos uma petição aqui no sistema eletrônico do TSE. A expectativa deles é que o Toffoli não iria ver essa petição, é a interpretação que eu estou dando aqui, tá? Né? A gente não sabe, né? Eles vão investigar essa coisa toda lá depois, né? Então, assim, ou seja, a PF poderia dizer que não, a gente fez tudo certo, foi o Toffoli que não deu autorização de prisão, e não sei o que lá, né? E aí, ou seja, por essa interpretação, a PF não receberia a tempo uma autorização para prender Zettel, que sairia do país. A culpa ficaria nas costas do Toffoli, pois a autorização da prisão não poderia ser dada. Ou seja, a PF podia virar e falar assim, olha só, o Toffoli tá de sacanagem, o Toffoli podia ter prendido o Zettel, não prendeu o Zettel, e o Zettel é o cara que é o dono do resort dos irmãos do Toffoli. Ó aí a lambança aí, temos que derrubar o Toffoli tá fazendo coisa errada, vamos derrubar o Toffoli. Olha que coisa. Não, olha só, eu só vou derrubar o Toffoli, tá? Tem que derrubar o Toffoli mesmo. O Toffoli tá realmente enrolado nessa coisa toda. Mas o ponto novo que tem aqui é que o pessoal da PF estava querendo sacanear o Toffoli. Isso tá alinhado com aquilo que eu falo para vocês. Quem tá fazendo essa movimentação toda contra o Alexandre de Moraes é o Lula. É a PF do Lula que está querendo derrubar o Alexandre de Moraes e o Toffoli, porque o Toffoli está trabalhando junto com o Alexandre de Moraes, né? Já tem motivos mais do que suficientes para derrubar os dois. Mas é lógico, é preciso expor que quem está fazendo isso é o Lula. Claramente, a PF, a mando do Lula,
tentou armar um esquema para deixar a situação ainda mais complicada para o Toffoli do que já é. Não precisa, porque a situação para o Toffoli já é triste, já é evidente que ele está ligado a essa coisa toda, né? Só que ocorre que os funcionários do gabinete do ministro avistaram o requerimento da Polícia Federal um pouco depois de ter recebido pelo sistema eletrônico, acionaram o Toffoli por telefone, o magistrado mandou um juiz auxiliar pedir uma ordem de prisão temporária para o Zettel, e que foi executado no dia seguinte, aí pronto, aí não teve problema nenhum, pegaram o celular do Zettel. Só que aí o Toffoli ficou puto agora, porque agora ele quer saber o que tem nessa porcaria desse celular que o pessoal da PF queria deixar vazar, queria que o Zettel não tivesse acesso a isso. Então essa é uma explicação para tudo que o Toffoli está fazendo, uma explicação razoável, tá? De novo, não sei, quem é que tá certo? Ninguém é bonzinho aqui, tá, gente? Não tô dizendo que o Toffoli é bonzinho e tá sendo sacaneado pela PF, não, tô dizendo que ele é mal pra caramba, ele merece o impeachment mesmo, mas que ele também tá sendo sacaneado pela PF. Isso é ótimo, gente, é ótimo pra gente. Quanto mais esse pessoal brigar, melhor, né? Aí aqui, ó. Na sua longa explicação sobre a razão da operação não ter sido feita no prazo, Andrei escreve um parágrafo confuso, com contradições. Isso ocorre quando ele tenta argumentar que teria sim avisado ao ministro a respeito do possível atraso, né? Aqui, ao contrário, as dificuldades operacionais para cumprir o prazo foram devidamente comunicadas ao Supremo Tribunal Federal por meio de manifestações formais da PF antes do decurso do prazo inicialmente fixado. O termo-chave nesse caso é manifestações formais, ou seja, foi uma petição no sistema, né? Na sequência, em sua resposta, isso vai explicar a que se refere. Esse subscritor pessoalmente informou previamente ao gabinete de Vossa Excelência da tal impossibilidade em ligação telefônica realizada no dia 11 de janeiro, um domingo, e novamente por mensagem de WhatsApp na manhã do dia 12, a segunda-feira, às vésperas da operação. Ocorre que manifestações pessoais e por WhatsApp não são formais, ou seja, ou foi uma manifestação formal, ou foi uma ligação por WhatsApp, né? Então, tá realmente uma coisa estranha. Agora, eu entendo que o Toffoli tirou a coisa toda e quer ver essas provas. Porque primeira coisa, ele sabe que a PF está querendo fuder ele. O Lula quer fuder ele, quer fuder o Alexandre de Moraes também. E mais do que isso, ele está suspeitando que a PF queria que o Zettel fugisse, para não pegar o celular do Zettel. Esperou o Zettel, deu prazo para o Zettel viajar para o exterior para não pegar o celular do Zettel. E é isso que acontece? Cara, tá muito emocionante essa novela, cara. Essa novela tá muito... Eu não sei como é que a Globo tem audiência ainda, cara. Assistir essa novela aqui é muito melhor, cara. Eu quero que os dois se explodam, que o Andrei Rodrigues e o Toffoli se matem um ao outro nessa história. Que lindo, cara. E lógico, né, os peritos da PF citam o risco de perda de vestígios relevantes após a decisão do Toffoli de enviar provas para a PGR. A gente vai falar sobre esse negócio do Toffoli, porque isso aqui também é preocupante. O Toffoli também está meio que querendo ocultar essas coisas. O que está engraçado nessa história é que aparentemente tanto o Toffoli quanto a PF querem esconder coisas nessa história aqui, né? E aí, quem é que vai ganhar essa parada? Eu tô curioso mesmo de ver como é que vai se terminar esse troço, cara. Tomara que termine com todo mundo sendo banido e proibido e preso por esses crimes todos, né? E tem que ir o Alexandre de Moraes também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.